era um herói de quadrinhos que eles faziam lindamente e a gente distribuía na detenção. Era um gibi de prevenção à AIDS, um gibi erótico, forte, com cenas muito fortes, de violência e de sexo. Quando a gente fez o Vira-Lata para a banca, antes do Drauzio procurar a gente já quis fazer um quadrinho erótico. Era um quadrinho policial, de aventura, com erotismo. Era um erotismo bem forte, mas não chegava a ser pornográfico. Quando ele procurou a gente, o Drauzio, aí a necessidade de educação mesmo foi de ser pornográfico, porque eu tinha que mostrar a camisinha em ação. Então a câmera tem que ir onde a camisinha está. E era um sucesso na cadeia. O Drauzio chegou a distribuir folhetos de educação, de prevenção sobre AIDS, da Organização Mundial de Saúde, na cadeia. E foi tudo para o lixo. Você passa uma informação assim, técnica sobre isso, o preso vai para o lixo. As primeiras palestras dele também não tinham, ninguém ia ver, os presos não iam ver. Então ele barganhou, ele fez um acordo com eles. Quem assistir a palestra vai poder ver um filme de sacanagem. Aí lotou o cinema. Então ele entendeu uma linguagem, né? uma maneira de acessar o preso. E o Vira-Lata foi uma escola para mim, foi uma escola, porque eu sempre quis fazer história em quadrinho. Mas na hora que eu tive que fazer história em quadrinho para um público que não tinha nada a ver com isso, né, o preso, e aí algumas passagens, porque a gente voltava na cadeia, né, para distribuir, voltava para conversar, então eles tinham um retorno deles, dos presos. Então às vezes eu percebia que alguma página que eu tinha desenhado e achado que aquilo era genial, simplesmente não funcionava. Uma diagramação um pouquinho diferente, já eu não pegava mais o preso, assim, a bandidagem, a malandragem, que não está acostumado a ler nada. Então vai ler, você não tem que complicar, você tem que ser didático. Então eu aprendi a ser didático. Foi uma escola de narrativa visual. O artista ele tem que extravasar o que ele sente, o que ele vê, né? Então não era uma coisa difícil, entendeu? Trabalhar com tesão. O quadrinho erótico é uma linhagem dos quadrinhos, né? Tem um monte de autores de quadrinho erótico. Muita gente acha, por exemplo, que uma influência forte que eu tenho é o Milo Manara. Eu acho ele um desenhista espetacular mesmo, mas não é a minha influência principal, não mesmo, porque teve outras pessoas que me encantaram mais, né? Eu sou Moebius, Hugo Pratt, esses caras é que fizeram a minha cabeça, né? Moebius, Hugo Pratt, o Jack Kirby, da Marvel, né? Parece uma coisa assim mais comercial, mas o Jack Kirby era um cara que tinha um traço, um jeito de fazer quadrinho que marcou muita gente, né? E depois, mais tarde, o Crumb, e recentemente eu descobri também os japoneses, né? Os caras do Osamu Tezuka, são caras muito geniais. Mas ficou muito legal, eu tomei um susto na hora que eu vi o livro. Eu tomei um susto porque a revista era editada com apoio da Unip e ela tinha um formato de apostila. E era um gibi mesmo, né? Um formato de gibi, era uma coisa assim mais simples, né? Então quando eu vi o livro editado, num papel bom, a capa enceradinha, eu tomei um susto com a qualidade do livro, né? E com o volume do trabalho também, porque eu percebi, na hora que eu vi o livro, eu percebi que eu mesmo não dava o valor daquele trabalho. No meu caso, foram muitos desenhos, né? São 440 páginas de história em quadrinho. Então foi muito legal essa iniciativa do Toninho Mendes de procurar a gente, querer editar e fazer muito bem feito, não fazer, sabe, uma coisa assim, mais ou menos, né? Ele fez muito bem feito, o livro ficou muito bem editado.